Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Samantha, eu sou professora de matemática. Atualmente eu faço o Profmat, é um mestrado para professores de matemática, um mestrado profissional. E o intuito desse vídeo faz parte de um programa da minha dissertação, a minha escrita da dissertação, tá? E aí, galera, tudo bem? Eu me chamo Samantha, eu sou professora de matemática. Atualmente eu faço o Profmat, que é um mestrado profissional para professores de matemática. E isso aqui faz parte de um projeto da minha dissertação. E eu estarei com vocês aí durante alguns vídeos, certo? O meu conteúdo que eu vou estar trabalhando com vocês é sobre cônicas. E antes de entrar nas cônicas, eu vou fazer um mini tutorial de como mexer no GeoGebra e conhecer o aplicativo e os botões que a gente irá usar desse aplicativo. Tudo bem? Então, quando você abre uma página do Google qualquer, se você vir aqui, então abrir a página do Google, né? Eu vou digitar GeoGebra online e vou dar Enter. Vai ser sempre o primeiro aqui, ó, o GeoGebra clássico. Então, o GeoGebra ele pode ser acessado pelo Google, ele pode ser baixado no seu computador, no seu celular, certo? Então, você consegue tanto de forma online quanto por app, tá? Às vezes seu celular tá pesado ou o seu computador trava, você abre ele no Google e ele vai funcionar normalmente como se fosse um aplicativo, ok? Então, quando você abre o GeoGebra, você vai ter essa interface dele, certo? Isso aqui são as opções que o GeoGebra te dá, tá? Tem como aqui te dar a opção de baixar ele também. Então, você pode trabalhar com a parte gráfica, com a parte de geometria, janela 3D, a janela casa, planilha de cálculos, probabilidade. Assim, existem ferramentas enormes, maravilhosas aqui no GeoGebra, muitas eu ainda desconheço. Hoje eu estarei trabalhando um pouquinho com vocês do que eu vou usar durante essa construção desse conhecimento, mas existem várias ferramentas. E aí, provavelmente, se vocês pesquisarem um pouquinho aí no Google, vocês vão ver infinitas formas de se trabalhar com o GeoGebra, certo? Quando você entra aqui no GeoGebra, então, ó, se você quiser chegar aqui um pouquinho para a esquerda, você pode. Aqui é a entrada, todos os comandos que eu digitar aqui nessa entrada vai aparecer aqui no meu plano cartesiano, no meu 2D, no meu gráfico 2D, certo? Porque aqui eu estou trabalhando com 2D. E aí, nessa opção aqui, eu tenho a opção de mover. Toda vez que você quiser mexer no gráfico, ou renomear alguma coisa, ou mudar o ponto de lugar, ou diminuir a tela, alguma coisa do tipo, você vai ter que clicar em mover. Função à mão livre significa que se eu fizer isso aqui, vai virar uma função, tá vendo? Ó, desenhei, virou uma função, tá? Então, a gente tem essa função, ele cria isso, você faz ela. Suponhamos aqui que eu quisesse desenhar uma reta, tá vendo? Aí é que ele fez um segmento. Então, tudo que a gente fizer aqui no GeoGebra, ele vai virar, né, algo, tá bom? Na verdade, eu queria só mostrar pra vocês, mas agora eu vou apagar aqui, tá? A gente tem também a opção de... Deixa eu apagar. Acho que se eu clicar em cima e pôr del, já apaga. Então, turma, aqui é a opção, né, de desenhar a função à mão livre, caso você queira, tá? Isso aqui é muito usado quando a gente tem aquelas canetinhas, talvez, também seria interessante. O GeoGebra também tem a função caneta, que se você digitar aqui, ó, você consegue escrever. Que eu tô usando o mouse, gente, mas às vezes você precisa digitar alguma coisa. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro usar a mesa digitalizadora e escrever em cima dele com a mesa. Aí eu uso geralmente esse aplicativo aqui, ó, o OpenBird, que quando eu digito aqui ver mesa, fica aqui no canto esquerdo. Então, eu consigo escrever aqui sobre a tela e com a mesa digitalizadora fica perfeito, tá? Aqui é porque eu tô com o mouse, mas com a canetinha fica bem legal. Então, eu particularmente não gosto muito da função caneta do GeoGebra. Mas se caso você não tenha instalado no seu computador o OpenBird, daí você pode usar sim. Dá para fazer coisas assim, fazer alguma referência, escrever alguma coisa para os professores aí que estão com os alunos, dá para fazer um trabalho bacana, tá? Eu não vejo problemas em usar ele aqui como uma ferramenta. Aí aqui nós temos o ponto. Na versão ponto, quando eu quiser criar um ponto qualquer no GeoGebra, então eu vou clicar aqui, ó, no primeiro,
Aí eu clico, né? Já tá lá selecionado o ponto. E aí eu vou pôr onde eu quiser. Aí se eu clicar aqui, ó, ele gerou um ponto. E aí, se você quiser renomear isso daqui, quando você acabar de criar o ponto, o que você pode fazer? Suponhamos que você queira que esse ponto chame G. Então, você não precisa fazer nada no seu teclado, você só vai digitar G. Então, eu vou G, automaticamente, se eu clicar Enter, o meu ponto já é renomeado, ok? Suponhamos que eu tenha criado aqui 2 pontos, então é só clicar na tela. E aí, eu queira renomear. Eu posso apertar ESC, porque automaticamente ele já vai para a função mover. Clica em cima do ponto. Quando você clicar em cima do ponto, digitar o ponto que você quer, então vou chamar esse aqui de, sei lá, de C_1, C1. Ele virou C1. Então, se estiver na função mover, você clicar em cima do objeto do GeoGebra, automaticamente ele já renomeia. Tudo bem? Aí você tem aqui a opção ponto em objeto. Suponhamos que eu tivesse aqui uma reta, quisesse criar uma reta em cima, depois eu uso esse daqui, tá? Aqui também depois, interseção de 2 objetos também a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês. Ponto médio, como que eu crio o ponto médio? Gente, o GeoGebra ele é muito intuitivo. Quando você clica em cima, se você observar, ó, ele já te dá, ó, selecione 2 pontos, um segmento, um círculo ou uma cônica. Então, cliquei aqui no ponto médio, eu quero saber o ponto médio desse segmento aqui, ó. Cliquei nos 2 pontos, automaticamente ele vai me dar o centro. Se eu quisesse achar o ponto médio, o centro de um círculo, de uma elipse, de uma hipérbole, de qualquer coisa, eu vou clicar no objeto automaticamente, ele vai me dar o ponto médio, certo? Então, aqui o que a gente precisa conhecer são essas 3, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como achar aqui a interseção de 2 objetos. Esse aqui também eu vou precisar. E o ponto em objeto também, em algum momento a gente vai precisar nas próximas construções. Então, o GeoGebra ele é muito intuitivo. Você poderia também, suponhamos que você queira digitar um ponto aqui na entrada. Então, suponhamos que eu quero digitar aqui o ponto P, ele seja igual, aí você tem que pôr igual, vai abrir parênteses. E aí você vai digitar 4, vírgula, essa vírgula, não sei no teclado de vocês, mas no meu, se eu digitar a vírgula do teclado numérico do meu computador, ele não aceita como a vírgula, para dar o ponto, tá bom? Então, ó, essa vírgula aqui ele aceita, mas se eu pôr essa vírgula aqui, ó, ele entende como 4.5, a vírgula do teclado. Então, não dá certo, tá? Tem que ser a vírgula do teclado alfabético. É uma coisa que eu percebi. Aí eu digitei aqui o ponto, automaticamente ele vai me dar a entrada. Então, você pode marcar o ponto, né, com a opção lá do ponto, ou digitar no teclado ali na entrada. Tudo bem? Nessa parte aqui, o terceiro tracinho, terceiro botão, nós temos reta, segmento, segmento comprimento fixo, semi-reta, caminho poligonal, vetor a partir de um ponto. Reta. Por definição de geometria, constrói-se uma reta quando a gente tem 2 pontos. E o GeoGebra já te dá, ó. Selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, quando eu clicar aqui na reta, se eu clicar aqui em 2 pontos, automaticamente ele me deu reta. Suponhamos que não tivesse nenhum ponto aqui, ó. Quando eu clicar, tá vendo que os pontos nem existiam? Automaticamente o GeoGebra também já vai construir minha reta. Então, eu já posso criar os pontos inicialmente. Suponhamos que eu queira uma coordenada específica, né? Ou cliquei ali aleatoriamente, na hora ele já faz. Eu vou tirar aqui, dar uma limpada. Eu vou criar 2 retas aqui para mostrar para vocês. Acho que na próxima função. Outra coisa que eu esqueci de falar. Suponhamos que você não queira esses quadradinhos que tá aí, essas malhas, que você queira tirar. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse. E aí você vai aqui em exibir malha. Clica. Tem sem malha, malha principal. Aí você tem também malhas principais e secundárias, que era do jeito que estava. Tem a isométrica, tem a polar, tá? Então, você que decide como que você vai ficar. Eu vou deixar aqui sem malha, tudo bem? Ok. E aí, turma, eu também consigo construir um segmento. Segmento, lembrando que tem começo e tem fim. Reta, não tem começo, não tem fim, né? Semi-reta tem começo, mas não tem fim, né? Então, definição aí de geometria. E a reta, ela não tem nem começo e não tem fim, certo? Beleza? Então, aqui a gente viu as definições aí de reta, como criar reta, segmento. Eu poderia também criar uma reta, suponhamos, y igual a 2x mais 1. Criou uma reta, tudo bem? Ok? O que eu queria falar com vocês aqui, tá vendo que o meu segmento
AB com a minha reta H, ela tem um ponto em comum, não tem? Aí eu quero criar a interseção desses dois objetos. Então, eu venho aqui, ó, no segundo botão, interseção de dois objetos, e aí eu posso, se eu clicar em cima, ó, ele já entende que eu quero a interseção de F com H, tanto que ele já tá escrito aqui, tá vendo, ó? Interseção de F com H, que deu o ponto E. Se eu quisesse renomear o ponto E, era só eu renomear ali e digitar em cima, já viraria 1. ESC, se eu quisesse tirar esse número U aqui, essa palavrinha U para baixo, para ficar visível. E outra coisa, se eu não quiser que apareça o nome da reta F, eu clico com o botão, seleciono, né, o que eu quero, clico com o botão direito e exibir rótulo. Quando eu clico em cima, estava selecionado, aí some, tá? Aí suponhamos que eu quisesse dizer assim, que esse segmento de reta fosse algo importante, um texto, e eu quero dizer algo sobre esse segmento de reta aqui. Aí eu vou clicar aqui no meu teclado, então eu vou querer dizer que isso aqui é um segmento, suponhamos, segmento AB, ok, certo? Aí eu consigo, ó, arrastar e deixar aqui pertinho, tá vendo? Vou cancelar, porque senão vai criar de novo. Aí eu posso colocar em cima, pode colocar na frente, pode colocar onde eu quiser, certo? Então tem essa opção do texto, que às vezes na legenda não é o suficiente pra gente colocar o que a gente precisa, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Perfeito? Aqui, o que eu vou precisar mostrar pra vocês? Reta perpendicular. O que é reta perpendicular? Reta perpendicular que forma ângulo de 90 graus. E ele já te fala o que ele precisa, ó. Um ponto e depois uma reta, um segmento ou um vetor. Então, eu quero uma reta perpendicular. Suponhamos que eu quero uma reta perpendicular que passa por B e que é perpendicular ao segmento AB. Então, basta eu clicar no ponto B, no segmento AB, já criou a minha reta perpendicular, certo? Então, dá para traçar uma reta perpendicular em qualquer lugar, ó. Tá vendo que eu cliquei só na reta, em cima da reta? Aí ele cria um ponto automaticamente. Suponhamos que eu quisesse uma reta perpendicular aqui. Aí eu crio o ponto F ali na hora, tá bom? Beleza? Então, para fazer a reta perpendicular, precisa saber em que ela seja perpendicular e um ponto. Se caso não tiver esse ponto, ela vai criar ali na hora, ok? Reta paralela, a gente sabe que não tem nenhum ponto comum. Então, suponhamos que eu quisesse uma reta paralela aqui, ó, essa daqui, ó. Vocês viram que quando eu cliquei em cima da reta, automaticamente já criou uma reta ali coincidente. Aí, quando eu arrasto ela, ó, cliquei em cima, peraí que não foi. Eu cliquei em cima, aí automaticamente ela cria. Então, essa reta M é paralela à reta K, ok? Então, para ser paralela, é só selecionar a Q, que eu quero que ela seja paralela, e tudo bem, ok? Aí vem o próximo, mediatriz. O que é mediatriz? A mediatriz, gente, lembra, é o ponto médio. Eu seleciono o ponto médio, tem que ser segmento. Não existe ponto médio de reta, não existe ponto médio de semi-reta. Então, tem que ser um segmento, né? Algo que tem começo e fim. E aí, além de ter quando eu traço a mediatriz, qual que é a definição de mediatriz? Eu posso selecionar os pontos, tá vendo? O começo e o fim do segmento. Além de passar pelo ponto médio, é uma reta perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, reta mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio e que forma um ângulo de 90 graus com a base. Tudo bem? A bissetriz é dividir o ângulo no meio, mas isso aqui a gente não vai precisar, essas outras opções aqui não vem ao caso agora. O polígono, o que eu vou precisar que vocês entendam é esse polígono aqui, ó, o primeiro. Se eu quiser construir um polígono qualquer, eu posso sair, ó, construindo o polígono com os pontos que eu queira. Ele formou um polígono. Então, eu posso pegar, ó, se eu quisesse construir aqui um trapézio, ó, eu ia construir aqui, ó, sacou? Então, aqui eu tenho, na verdade, isso aqui eu acho que não é um trapézio, que essas bases, elas não são paralelas, né? Então, eu construo um polígono, se eu tiver os pontos, seleciono os pontos, volto lá no início e ele construiu um polígono, certo? Como que eu construo um círculo? Ó, ele te dá, ó, o círculo que a gente vai usar aqui é esse primeiro, um centro e um de seus pontos. Então, basta eu descobrir quem é o centro e o outro ponto, qual vai ser, né, para determinar o raio dele, eu já consigo construir, ó. Eu quero um círculo de centro B e de raio A. Construir o meu círculo. Ah, eu quero um círculo de centro F e raio I. Construir. Ah, eu quero um círculo de centro G. Tá vendo? Gente, é muito didático. H. Então, você selecionou, clicou no centro, clicou no outro ponto que vai determinar o raio, no caso de H e raio, ele constrói seu círculo e tá tudo lindo. Tudo bem? Perfeito até aqui?
Nessa aqui, a gente vai usar essas 3 ferramentas. Eu não vou entrar em detalhes nela agora, porque a gente vai fazer cada uma passo a passo, tá? Nos vídeos que virão. Então, eu ensinarei as ferramentas aqui bem certinhas para vocês, tá? Essa parte aqui eu não usei, essa daqui também não. Eu tô aqui, gente, fazendo mesmo, é só um suporte para vocês poderem conhecer um pouquinho as ferramentas que eu estarei usando aqui, tá? Durante o desenvolver desse projeto. E eu acho que no momento... Eu só vou falar um pouquinho dessas ferramentas aqui que talvez a gente até precise. Esse apagar aqui, ó, seleciona o objeto para apagar. Cliquei em cima e ele apagou. Ó, apaga o que eu quiser. Para não ter que ficar fazendo igual aquela hora que eu estava apagando aquele tanto de objeto. Então, selecionou apagar, clicou em cima, ele vai apagar tudo que você quiser. Aí, suponhamos aqui que eu criei 2 pontos. Suponhamos que eu vou criar aqui, ó. Criei esse ponto, criei esse ponto. Aí, eu vim aqui e eu mudei o ponto B. Eu quero que ele seja da cor vermelha. Então, ó, eu clico aqui no botão aqui no direito. Aí, eu selecionei o que eu queria, né? Modificar. Suponhamos que eu quero que ele seja um xizinho e que o ponto e o valor. Beleza? Fiz isso. Aí, meu ponto ficou assim. Só que eu quero que o ponto A seja do mesmo jeito que o ponto B. E eu não quero ir lá fazer isso tudo. Então, eu venho aqui, ó, nesse botão. Copiar estilo visual e copio em cima. Aí, seleciono o ponto que eu quero e clico no ponto A. Então, automaticamente, o ponto A vai ficar igualzinho ao ponto B. Perfeito? Tranquilo, né? Ok? Esconder o objeto. Então, posso clicar aqui, ó. Escondi o objeto. Escondi o objeto. Ah, eu quero que exiba o objeto. Eu quero que exiba o objeto. Talvez sua tela tenha um monte de coisa e você não sabe o que faz. Vamos aqui, ó. A gente vai criar uma reta aqui, certo? Aí, a gente vai criar um segmento também. Aí, a gente vai criar um círculo aqui. Então, vamos criar um círculo aqui de centro F, tá? Aí, eu vou marcar aqui o centro, o ponto médio desse. Ó, clique em cima do círculo, ele já apareceu o ponto G, tá vendo? Ok? Então, aí suponhamos que a gente quer esconder o objeto. Ó, vou clicar aqui, sumiu, sumiu, sumiu. Tá vendo? Aí, beleza. Tirei, sumiu tudo. Aí, suponhamos que eu quero voltar, mas eu não sei qual era a posição que aqueles objetos estavam, porque só ir lá e clicar em cima, você poderia vir aqui em cima e pôr eles para aparecer. Mas quando você clica nessa opção, você já tem ideia de onde seus objetos estão. Então, quando você clicar em cima, ele já vai voltar a aparecer. Tudo bem? Tem a opção também de exibir, esconder rótulo. Se eu clico em cima, apaga. Se eu clico em cima, apaga. Tá vendo? Então, esconder o rótulo é o nome do objeto, tá? Apagar urgência DPOC, estilo visual. Ampliar vai aumentar. Você pode fazer isso também com a bolinha do seu mouse. Ó, tá vendo? E se você pegar e diminuir no seu mouse, rodou para baixo, rodou para cima. Tudo bem? Então, isso aqui nós temos essa opção. Belezinha? Tudo bem, pessoal? Aqui o meu mouse, aí mover janela, você consegue mover, certo? E aqui, ó, você consegue voltar para a visualização, ó, da casinha. Volta a ser do jeito que era. Às vezes, você desconfigura sem querer, tá? Aqui também tem a opção, sem clicar no botão direito, ó, põe a malha que você quer, tira o eixo, coloca o eixo, certo? Aqui já ajusta a malha, tem como você fixar a malha. E aqui são as configurações. Mas era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Uma breve fala aí sobre alguns elementos do GeoGebra. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho como criar alguns elementos. Nós precisaremos disso daqui para fazer as próximas aulas, para fazer as próximas construções. E por enquanto é isso. O meu muito obrigado para quem esteve até aqui comigo. Qualquer coisa, deixa aí um comentário, uma sugestão ou um feedback, se essa aula foi positiva para você, se você aprendeu algo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, um abraço.